Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Jesus decide ir a Betânia. Está escurecendo na pequena horta da casa de Salomão, e as árvores, os contornos das casas, além da estrada, e o próprio fim da estrada, onde ela desaparece na mata perto do rio, tornam-se cada vez mais vagos, fundindo-se em uma única linha de sombras, mais ou menos claras, mais ou menos escuras, no crepúsculo que se aprofunda. Em vez de sombras, as coisas espalhadas na terra são agora sons, vozes de crianças vindas das casas, chamados de mães, gritos de homens incitando ovelhas ou jumentos, o ranger tardio das roldanas dos poços, o farfalhar das folhas na brisa da noite, estalos agudos como de galhos ou gravetos se chocando, espalhados pela mata. Bem acima, o primeiro cintilar das estrelas, ainda fraco, pois ainda há um reflexo da luz do dia, e porque o luar, fosforescente da manhã, começa a se espalhar no céu. Amanhã contarás o resto. Já chega. Está escurecendo. Que todos vão para casa. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Sim, claro, amanhã. Finalmente todos se foram. E Pedro pode descansar com Tiago, Judas, o outro Tiago e Tomé, que o ajudaram a mandar os mais teimosos para casa. Fechemos a porta para que ninguém se arrependa e volte. Como aqueles dois ali. O dia depois do sábado é realmente trabalhoso, diz Pedro indo para a cozinha e fechando a porta, e acrescenta: agora ficaremos em paz. Ele olha para Jesus que está sentado perto da mesa, absorto em pensamentos, com um cotovelo sobre a mesa e a cabeça apoiada na mão. Pedro se aproxima dele e, pondo a mão em seu ombro, diz: você está cansado, hein? Tanta gente... vem de todas as partes do país, apesar da estação. Parecem ter medo de nos perder em breve, comenta André, que está estripando alguns peixes. Os outros também estão ocupados preparando fogo para assá-los ou mexendo chicória em uma panela fervente. Suas sombras são projetadas nas paredes escuras, iluminadas mais pelo fogo do que pela lamparina. Pedro procura um copo para dar leite a Jesus, que parece muito cansado, mas não encontra o leite e pergunta aos outros sobre ele. O menino bebeu a última gota de leite que tínhamos. O resto foi dado ao velho mendigo e à mulher cujo marido estava doente, explica Bartolomeu. E o mestre ficou sem. Vocês não deveriam ter dado tudo. Ele queria isso. Ele sempre gostaria disso, mas não devemos deixá-lo fazer isso. Ele dá as suas vestes, ele dá o seu leite, ele se entrega e se desfaz. Pedro está insatisfeito. Seja bom, Pedro, é melhor dar do que receber, diz Jesus calmamente, saindo de sua concentração. Claro, e você dá e continua dando e está exausto, e quanto mais você mostra às pessoas que está disposto a ser generoso, mais os homens se aproveitam de você. Enquanto isso, ele esfrega a mesa com algumas folhas ásperas que exalam um aroma, que é uma mistura de amêndoa amarga e crisântemo.
Limpa-a cuidadosamente para colocar pão e água sobre ela e coloca um cálice diante de Jesus. Jesus se serve de um pouco de água como se estivesse com muita sede. Pedro coloca outro cálice no lado oposto da mesa, perto de um prato contendo algumas azeitonas e talos de funcho selvagem. Ele adiciona a bandeja de chicória já preparada por Filipe e, juntamente com seus companheiros, puxa alguns bancos muito rústicos para perto da mesa, adicionando-os às 4 cadeiras disponíveis na cozinha, mas insuficientes para 13 pessoas. André, que estava grelhando o peixe, coloca-o em outro prato e, com mais pão, dirige-se à mesa. João pega a lamparina e a coloca no meio da mesa. Jesus se levanta enquanto todos se aproximam da mesa para o jantar e ora em voz alta, oferecendo o pão e abençoando a mesa. Senta-se imitado pelos outros e distribui o pão e o peixe, ou seja, coloca o peixe sobre as grossas fatias de pão, parte novo, parte velho, que cada apóstolo colocou à sua frente. Eles então se servem da chicória, usando o grande garfo de madeira que acompanhava. Também para os vegetais, a fatia de pão serve de prato. Só Jesus tem à sua frente um grande prato de metal que está em mau estado. E ele o utiliza para dividir os peixes, dando uma iguaria ora a este, ora àquele. Ele parece um pai entre seus filhos, mesmo que Natanael, Simão Zelote e Filipe tenham idade suficiente para serem seus pais, e Mateus e Pedro pareçam seus irmãos mais velhos. Eles comem e conversam sobre os acontecimentos do dia, e João ri com gosto do desdém de Pedro pelo pastor das montanhas de Gileade, que esperava que Jesus subisse até lá, onde estava seu rebanho, para abençoá-lo e assim fazê-lo ganhar muito dinheiro para o dote de sua filha. Não há motivo para rir, enquanto ele dizia: minhas ovelhas estão sofrendo de uma doença, e se elas morrerem estarei arruinado. Senti pena dele. Nós, pescadores, sentiríamos o mesmo se nosso barco fosse comido por vermes. Não se poderia mais trabalhar e ganhar o pão de cada dia, e todos nós temos direito à vida. Mas quando ele disse: e eu quero que minhas ovelhas sejam saudáveis, porque quero ficar rico e deixar a aldeia perplexa, por causa do dote que darei a Esther, e da casa que construirei para mim. Então fiquei com raiva. Eu disse a ele: e você veio de tão longe só para isso? Você não tem nada em mente além do dote, das suas riquezas e das ovelhas? Não tens alma? Ele respondeu-me: há tempo para isso, as minhas ovelhas e o casamento interessam-me mais nesse momento, porque é um bom casamento, e Esther está ficando velha. Então, se eu não me lembrasse de que Jesus diz que devemos ser misericordiosos com todos, ele estaria na pior. Quase perdi a paciência ao falar com ele. E pensávamos que nunca ias parar, não conseguias respirar. As veias do teu pescoço estavam salientes, e salientes como paus, diz Tiago de Zebedeu. O pastor já tinha ido embora, e há algum tempo, e tu continuavas a pregar. Ainda bem que dizes que não consegues falar com as pessoas. Acrescenta Tomé e abraça-o dizendo: pobre Simão, estava furioso. Mas não estava eu certo? O que é o mestre, o adivinho de todos os touros de Israel? O procurador dos casamentos dos outros? Não te irrites, Simão, o peixe vai dar-te indigestão, se o comeres com tanto veneno, diz Mateus, bem-humorado, provocando-o. Tens razão, eu saboreio todo o sabor dos banquetes nas casas dos fariseus, quando como pão com medo e carne com raiva. Todos riem, Jesus sorri e fica em silêncio. Estão no fim da refeição, permanecem à volta da mesa, um tanto preguiçosamente satisfeitos com a comida e o calor. Não estão tão faladores, e alguns cochilam. Tomé diverte-se a desenhar com uma faca um pequeno ramo com flores na madeira da mesa. São despertados pela voz de Jesus, que, abrindo os braços, que estavam cruzados, apoiando-se na beira da mesa e estendendo as mãos, como o sacerdote faz quando diz: o Senhor esteja convosco. Diz: e ainda assim temos de ir. Para onde, mestre? Ao pastor? Pergunta Pedro.
Não, Simão, a Lázaro. Estamos voltando para a Judéia. Mestre, lembra-te de que os judeus te odeiam, exclama Pedro. Queriam apedrejar-te há pouco, diz Tiago de Alfeu. Não, mestre, não é prudente, exclama Mateus. Não te importas conosco? Pergunta os Iscariotes. Ó, meu mestre e irmão, suplico-te em nome de tua mãe e também em nome da divindade que está em ti, não permitas que os de Satanás ponham as mãos em tua pessoa para sufocar a tua palavra. Tu estás sozinho, completamente sozinho, contra o mundo que te odeia e é poderoso na terra, diz Tadeu. Mestre, protege a tua vida. O que seria de mim, de todos nós, se não tivéssemos mais a ti? Diz João, que está perturbado, e olha para ele com os olhos arregalados de uma criança assustada e triste. Após sua primeira exclamação, Pedro se virou para falar animadamente com os apóstolos mais velhos e com Tomé e Tiago de Zebedeu. Todos são da opinião de que Jesus não deve se aproximar de Jerusalém, pelo menos até a Páscoa, o que pode tornar sua estadia ali mais segura, pois dizem eles, a presença de um grande número de seguidores do Mestre, vindos de toda a Palestina para a festa da Páscoa, defenderá o Mestre. Nenhum daqueles que o odeiam ousará tocá-lo, quando todas as pessoas se aglomerarem ao seu redor com amor. E eles lhe dizem ansiosamente, quase com arrogância, o amor os faz falar. Paz, paz, não há 12 horas no dia? Quem anda de dia não tropeça, porque tem a luz deste mundo para ver. Mas se anda de noite, tropeça, porque não pode ver. Eu sei o que estou fazendo, porque a luz está em mim. Deixem-se guiar por aquele que pode ver. E tenham paciência. Lembre-se de que, até que chegue a hora das trevas, nada de sinistro acontecerá. Mas quando essa hora chegar, nenhuma distância ou poder, nem mesmo os exércitos de César, serão capazes de me salvar dos judeus. Porque o que está escrito deve acontecer, e os poderes do mal já estão trabalhando secretamente para realizar sua ação. Deixe-me fazer o que desejo e fazer o bem, enquanto estou livre para fazê-lo. Chegará a hora em que não serei mais capaz de mover um dedo ou pronunciar uma palavra para realizar o milagre. O mundo será desprovido de todo o meu poder. Uma hora terrível de punição para o homem. Não para mim, para o homem que se recusou a me amar. Uma hora que se repetirá pela vontade do homem que rejeitou a divindade a ponto de se tornar ímpio, um seguidor de Satanás e de seu filho amaldiçoado. Uma hora que acontecerá quando o fim deste mundo estiver próximo. A falta de fé prevalecente tornará meu poder de milagre inútil, não porque eu possa perdê-lo, mas porque nenhum milagre pode ser concedido onde não há fé e nem vontade de tê-lo. Onde o milagre seria transformado em alvo, em instrumento do mal, usando o bem recebido para transformá-lo em um mal ainda maior. Agora ainda posso fazer milagres e fazê-los para dar glória a Deus. Vamos, pois, ao nosso amigo Lázaro, que dorme, vamos despertá-lo do seu sono, para que se sinta revigorado e pronto para servir ao seu mestre. Mas se ele estiver dormindo, é bom. Ele certamente melhorará. O sono em si é uma cura, por que acordá-lo? Respondem a ele. Lázaro morreu, esperei até que ele morresse antes de ir para lá, não por suas irmãs e por ele, mas por vocês, para que vocês creiam, para que vocês cresçam na fé. Vamos até Lázaro. Está bem, vamos, todos nós morreremos como ele morreu, e você quer morrer, diz Tomé, um fatalista resignado. Tomé, Tomé, e todos vocês que estão criticando e resmungando em seus corações, saibam que aquele que quer me seguir deve ter por sua vida o mesmo cuidado que um pássaro tem por uma nuvem passageira. Isto é, deixá-la passar e ir para onde o vento a levar. O vento é a vontade de Deus, que pode lhe dar a vida ou tirá-la como ele quiser. E você não deve se arrepender, pois o pássaro não se arrepende da nuvem passageira, mas canta da mesma forma, pois tem certeza de que o céu se abrirá novamente, porque a nuvem
é um incidente. O céu é a realidade. O céu é sempre azul, mesmo que as nuvens pareçam torná-lo cinzento. Ele é e permanece azul acima das nuvens. O mesmo se aplica à verdadeira vida. Ela é e permanece, mesmo que a vida humana termine. Aquele que quiser me seguir não deve estar ansioso por sua vida ou temer por ela. Eu lhes mostrarei como se conquista o céu. Mas como vocês podem me imitar se vocês têm medo de vir para a Judéia, enquanto nenhum dano será feito a vocês agora? Vocês estão hesitando em se apresentar comigo? Vocês são livres para me deixar. Mas se quiserem ficar, vocês devem aprender a desafiar o mundo, com suas críticas, suas armadilhas, sua zombaria, seus tormentos, a fim de conquistar meu reino. Então, vamos e tragamos de volta dos mortos Lázaro, que está dormindo em seu sepulcro há 2 dias, pois morreu na noite em que seu servo chegou aqui de Betânia. Amanhã, à hora sexta, depois de despedir aqueles que aguardam amanhã para serem consolados por mim e receberem a recompensa pela sua fé, partiremos daqui e atravessaremos o rio, passando a noite na casa de Nique. Então, ao amanhecer, partiremos em direção a Betânia, via En-Semes. Estaremos em Betânia antes da hora sexta, e haverá muitas pessoas, e seus corações serão despertados. Eu prometi e cumprirei a minha promessa. A quem prometeste isso, Senhor? Pergunta Tiago de Alfeu, quase com medo. Aos que me odeiam e aos que me amam, a ambos de maneira mais clara. Não te lembras da disputa com os escribas em Quedes? Ainda lhes era possível dizer que eu era mentiroso, pois tinha ressuscitado dos mortos uma jovem que acabava de falecer, e um homem que estava morto há um dia. Disseram, ainda não recompuseste um corpo decomposto. De fato, somente Deus pode fazer um homem do pó e refazer um corpo vivo e saudável da podridão. Bem, farei isso. Na lua de Quisleu, às margens do Jordão, eu mesmo lembrei os escribas deste desafio e disse, na lua nova se cumprirá. Isso em relação àqueles que me odeiam. Prometi às irmãs que me amam de maneira perfeita, recompensar sua fé, se continuassem a esperar contra a credibilidade. Eu os provei severamente e os entristeci profundamente, e só eu sei o quanto seus corações sofreram nos últimos dias, e só eu sei quão perfeito é o seu amor. Digo-vos solenemente que elas merecem uma grande recompensa, porque se entristecem mais com a possibilidade de que eu seja ridicularizado do que com o fato de não poderem ver seu irmão ressuscitado dos mortos. Eu parecia absorto, cansado e triste. Eu estava perto deles com o meu espírito e podia ouvir seus lamentos e contar suas lágrimas. Pobres irmãs, agora estou ansioso para trazer um homem justo de volta à terra, um irmão ao abraço de suas irmãs, um discípulo de volta aos meus discípulos. Estás chorando, Simão? Sim, tu e eu somos os maiores amigos de Lázaro, e em suas lágrimas há a sua tristeza pela dor de Marta e Maria, e há também a agonia de um amigo, mas há também a alegria de saber que ele em breve será trazido de volta ao nosso amor. Vamos, preparemos nossas bagagens e vamos descansar para levantar de madrugada e arrumar aqui onde nosso retorno não é certo. Teremos que distribuir aos pobres tudo o que temos e dizer aos mais ativos que impeçam os peregrinos de me procurarem, até que eu esteja em um lugar seguro. Também teremos que dizer a eles que avisem os discípulos para me procurarem na casa de Lázaro. Há tantas coisas a serem feitas. Elas serão feitas antes que os peregrinos cheguem. Vamos, apaguem o fogo, acendam as lâmpadas, deixem que cada um faça o que precisa ser feito e descansem. Paz a todos. Ele se levanta, os abençoa e se retira para seu pequeno quarto. Ele está morto há alguns dias, diz o Zelote. Isso é um milagre, exclama Tomé. Quero ver que desculpa eles encontrarão para duvidar, diz André. Mas quando o servo chegou? Pergunta Judas Iscariotes. Na noite anterior à sexta-feira,
Responde Pedro. Sim, por que não me disseste? Pergunta o Iscariote novamente. Porque o mestre me disse para não mencionar isso, responde Pedro. Então, quando chegarmos lá, ele terá estado no sepulcro 4 dias? Certamente, sexta-feira à noite, 1 dia, sábado à noite, 2 dias, esta noite, 3 dias, amanhã 4, portanto 4 dias e meio. Poder eterno, mas ele estará em decomposição, diz Mateus. Ele estará em decomposição. Quero ver também isso e depois. O que, Simão Pedro? Pergunta Tiago de Alfeu. Então, se Israel não se converter, nem mesmo Javé, entre os relâmpagos, poderá convertê-lo. E eles se vão falando assim. Jesus vem de En-Semes em direção a Betânia. Eles devem ter marchado arduamente pelos caminhos difíceis dos montes Adumim. Os apóstolos, sem fôlego, têm dificuldade em seguir Jesus, que caminha rapidamente como se o amor o carregasse em suas asas ardentes. Um sorriso ilumina o rosto de Jesus, enquanto ele avança à frente de todos, com a cabeça erguida sob o suave sol do meio-dia. Antes de chegarem às primeiras casas de Betânia, um menino descalço que se dirige à fonte perto da aldeia, com um cântaro de cobre vazio, o vê e dá um grito. Ele coloca o cântaro no chão e corre, com toda a velocidade de suas perninhas, em direção ao centro da aldeia. Ele certamente as avisará que estás chegando, comenta Judas Tadeu, após sorrir, como todos os outros, diante da rápida decisão do menino, que também deixou seu cântaro à mercê do primeiro que passava. A pequena cidade, vista da fonte, que fica um pouco mais acima, parece silenciosa, como se estivesse deserta. Apenas a fumaça cinzenta que sobe das chaminés indica que nas casas as mulheres estão ocupadas preparando o almoço e as vozes graves dos homens nos vastos olivais e pomares silenciosos indicam que há homens trabalhando. Mesmo assim, Jesus prefere seguir um caminho que contorna os fundos da aldeia, para poder chegar à casa de Lázaro sem chamar a atenção dos cidadãos. Já estavam quase na metade do caminho quando ouviram o menino mencionado anteriormente, vindo atrás deles. Ele passou correndo por eles e então parou pensativo no meio do caminho, olhando para Jesus. Paz seja contigo, pequeno Marcos. Tiveste medo de mim para fugires? Pergunta Jesus, acariciando-o. Não, Senhor, eu não tive medo, mas como Marta e Maria já há muitos dias enviavam servos pelas estradas que levam até aqui para ver se tu vinhas, quando eu te vi, corri para lhes dizer que tu vinhas. Tu fizeste bem, as irmãs estarão preparando seus corações para me verem. Não, Senhor, as irmãs não estão preparando nada, porque não sabem. Não me deixaram dizer-lhes. Eles me agarraram quando entrei no jardim, dizendo, o Rabi está aqui, e me expulsaram, dizendo, você é um mentiroso ou um tolo, ele não virá mais porque já sabe que não pode mais realizar o milagre. E quando eu disse que eras realmente tu, eles me deram 2 bofetadas poderosas como nunca antes. Veja como minhas bochechas estão vermelhas, elas estão ardendo, e me empurraram dizendo, isso te purificará por olhar para um demônio. E eu estava olhando para ti, para ver se tu te havias tornado um demônio, mas eu não consigo ver nenhum. Tu és sempre o meu Jesus, belo como um anjo, como minha mãe me diz. Jesus inclina-se para beijar-lhe as faces esbofeteadas, dizendo, já não doerão, lamento que tenhas sofrido por minha causa. Não me arrependo, Senhor, porque aqueles 2 tapas te fizeram dar-me 2 beijos. E agarra-se às suas pernas na esperança de receber mais. Diz-me, Marcos, quem te expulsou? Os da casa de Lázaro? Pergunta Tadeu. Não, os judeus. Vêm condoer-se todos os dias. São tantos, ficam em casa e no jardim. Chegam cedo e vão embora tarde. Comportam-se como se fossem os donos. Maltratam a todos.
Não vês que não há ninguém nas ruas? Nos primeiros dias as pessoas ficavam observando. Depois, agora só crianças vagueiam por aí. Oh, meu cântaro, minha mãe está esperando por água. Ela vai me dar uma surra também. Todos riem de sua angústia com a perspectiva de mais tapas. E Jesus diz: então despacha-te. A verdade é que eu queria entrar contigo e ver-te realizar o milagre. E conclui: e ver a cara deles, para me vingar dos tapas. Não, isso está errado, não deves desejar vingança. Deves ser bom e perdoar. Mas a tua mãe está esperando pela água. Eu irei, mestre, sei onde Marcos mora. Vou contar à mulher e depois irei ter contigo. Diz Tiago de Zebedeu, que se vai. Eles partem novamente, lentamente, e Jesus segura a mão do menino encantado. Eles estão agora junto à grade do jardim, caminham ao longo dela. Muitas montarias estão amarradas a ela, vigiadas pelos servos dos donos. Seus sussurros chamam a atenção de alguns judeus que se voltam para o portão aberto no momento em que Jesus põe os pés na borda do jardim. O mestre! Exclamam os primeiros a vê-lo. E a palavra voa de grupo em grupo como o farfalhar do vento, espalha-se como uma onda que vem de longe e quebra na praia até as paredes da casa, e nela entra. Certamente levada pelos muitos judeus presentes, ou por alguns fariseus, rabinos, escribas ou saduceus, espalhados por toda parte. Jesus avança muito lentamente, enquanto as pessoas, embora vindas de todas as direções, se afastam do beco por onde ele caminha. Como ninguém o cumprimenta, ele não saúda ninguém, como se não conhecesse nenhuma das muitas pessoas ali reunidas, que o olhavam com olhos cheios de ira e ódio, com exceção de alguns que, sendo discípulos secretos ou pelo menos justos de coração, mesmo que não o amem como Messias, o respeitam como um homem justo. E esses são José, Nicodemos, João, Eleazar, o outro João, o escriba que via na multiplicação dos pães, e outro João, aquele que alimentava o povo que havia descido do monte das bem-aventuranças, Gamaliel com seu filho, Josué, Joaquim, Manaém, o escriba Joel de Abias, visto no Jordão no episódio de Sabeia, José Barnabé, o discípulo de Gamaliel, Cusa, que olha Jesus de longe, um tanto tímido, ao vê-lo novamente, depois do erro que havia cometido, ou talvez o medo de que as pessoas possam pensar o impeça de se aproximar dele como um amigo. É fato que nem os amigos, nem aqueles que o olham sem ódio, nem os inimigos o saúdam, e Jesus também não cumprimenta ninguém, ele apenas se curvou levemente ao pisar no beco. Então, seguiu em frente como se fosse um estranho para a grande multidão ao seu redor. O menino caminha ao seu lado o tempo todo, com suas vestes de um pobre camponês e descalço, mas com o semblante radiante de quem está realmente se divertindo, seus olhos escuros e vivos, bem abertos para ver tudo, e para desafiar a todos. Marta sai da casa com um grupo de visitantes judeus, entre os quais estão Elcai e Sadoc. Com a mão, ela protege os olhos cansados de chorar por causa do sol, pois a luz os fere, para que possa ver onde está Jesus. Ela o vê. Ela se afasta dos que a acompanham e corre em direção a Jesus, que está a poucos passos da fonte que brilha ao sol. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.